Entrevista Central. Hoje conversamos com a cientista política Marina Lacerda. Ela é doutora em Ciências Políticas pela UERJ, do Rio de Janeiro, pesquisadora do conservadorismo na política e autora do livro O Novo Conservadorismo Brasileiro, de Reagan a Bolsonaro. E é sobre esse tema que vamos conversar. Marina, é um prazer tê-la conosco aqui nessa entrevista central. Prazer é meu. Obrigada, Jonatas. A vitória eleitoral de Bolsonaro em 2018 é o resultado de uma onda conservadora, como você afirmou em seu livro. Os resultados das eleições de 15 de novembro para os municípios confirmam ou enfraquecem essa onda conservadora? Acho que é cedo para dizer. Eu acho que a onda conservadora teve um refluxo, isso é o que os analistas políticos vêm dizendo desde domingo. Mas é cedo para dizer se a onda conservadora na sociedade, na política de maneira geral, teve um refluxo. A gente precisa ver o desenrolar dos próximos anos e a próxima eleição presidencial. Marina, o que caracteriza essa onda conservadora no Brasil? Esse conservadorismo que a gente vem vivendo no Brasil recentemente, ele começou de maneira mais plural, aparecer de maneira mais plural a partir de 2013, e quem acabou hegemonizando esse conservadorismo foi o Bolsonaro, com as características centrais de defesa da família patriarcal, de combate a demandas do movimento LGBT e do movimento feminista, um punitivismo muito forte, um apelo às armas, e uma aliança muito grande com a direita cristã e, finalmente, a defesa de princípios do neoliberalismo muito claros, retomando até o consenso de Washington. Marina, é interessante que você falou que a pauta dos costumes ela é bem majoritária nesse conservadorismo brasileiro, mas tem também o conservadorismo econômico. Você podia falar um pouco sobre isso, um pouco mais? Sobre a questão do neoliberalismo, eu gosto das categorias de uma autora chamada Nancy Fraser. Ela fala que você tem o neoliberalismo progressista. Nos Estados Unidos ele é representado pela fração hegemônica do Partido Democrata, e no Brasil eu acho que a gente pode visualizar bem a Rede Globo representando esse neoliberalismo progressista, ou seja, austeridade fiscal, controle de gastos, menor intervenção do Estado na economia, mas, ao mesmo tempo, a defesa dos direitos das mulheres, defesa de pautas da igualdade racial. Combate à discriminação contra as pessoas LGBT. E você tem o neoliberalismo, que a Nancy Fraser chama de neoliberalismo reacionário, que no partido é representado pelo Partido Republicano nos Estados Unidos e que hoje você tem no governo federal uma expressão muito forte. Ou seja, são princípios de mercado com a menor intervenção possível do Estado na economia, e isso ficou muito evidente no Brasil, porque inclusive na época da pandemia, em que até o Financial Times falou, estados intervenham na economia, o Brasil foi relutante em relação a isso. Eu queria falar um pouco sobre a repercussão dessa onda conservadora na economia, eu queria continuar esse assunto. Como é possível que parte da classe trabalhadora se alinhe com governos com uma pauta econômica que vão de encontro a seus interesses, a redução de empregos, a redução de salários? Como é possível que parte dos trabalhadores ainda deem apoio para esses governos? Eu acho que um fato muito grande é o fato de as classes trabalhadoras não se identificarem como tal. Então, quanto mais o trabalho é precarizado, quanto mais aumenta o setor de serviços, menos as classes trabalhadoras se identificam enquanto classe. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto que eu acho que é um autor que se chama André Singer, o Márcio Portman também falou sobre isso, é o fato de, nos anos do governo PT, o discurso de que existia uma nova classe média, isso fragilizou a identificação também dos trabalhadores enquanto tal, porque a classe média ela tende a aderir aos valores da classe dominante. Livre iniciativa, redução de impostos, redução de direitos trabalhistas, e não aos interesses das classes às quais elas efetivamente pertencem. E no parlamento brasileiro, essa característica desse novo conservadorismo, como você fala, ele é muito forte no parlamento e me parece que há uma adesão da classe trabalhadora a esses parlamentares, dada a grande votação que eles têm.
Tem algum motivo específico para que isso aconteça? Um dos argumentos que eu desenvolvo no livro é porque a reedição de um movimento semelhante ao neoconservadorismo dos Estados Unidos. E eu acho que um dos elementos muito forte é a força do argumento neoconservador. As respostas que o campo progressista dá para a violência, elas são respostas muito imediatas. Você precisa de uma maior igualdade social, você precisa de oportunidades, você precisa de educação, etc. Isso é uma resposta muito mais longa do que você dizer: bandido, prende, pena de morte, mata, como o Bolsonaro especificamente fala, né? A resposta do campo progressista para a desigualdade social é maior intervenção, programas sociais, e as respostas da direita, elas são mais imediatas: fortaleça a família, fortaleça o seu núcleo familiar. Então, essas respostas que têm muita força, né, no campo popular. E esses parlamentares, eles têm uma adesão grande porque as pessoas acreditam nesses valores. Marina, algumas pistas indicativos de que as forças progressistas estão reagindo na América Latina estão aí, aconteceram. A eleição, a volta do MAS na Bolívia, a Assembleia Constituinte no Chile, a vitória do John Biden lá nos Estados Unidos. Isso são pistas de que as forças progressistas estão reagindo a essa onda conservadora? Sim, existe uma reação à onda conservadora. Eu acho que o resultado mais expressivo para o nosso ponto de vista das eleições dos Estados Unidos, da eleição do Biden, é que o Bolsonaro ficou isolado no continente. Ele vai ser o único líder de extrema direita em todo o continente. E isso somado a vitórias do campo progressista em outros países. Então, eu acho que existe uma reversão no movimento, mas não uma reversão definitiva. Há uma queda de braços muito forte em vários países, inclusive no Brasil e nos Estados Unidos.